Olá, eu sou Daiane Zanelato e você está no Espaço Unisanta. Moda e redes sociais. Os estudantes participaram de workshop sobre tema durante a Semana de Moda da Unisanta. Documentário é o assunto do Cá Entre Nós dessa semana. Conversamos com Eduardo Rajabali. No quadro Memória, Vida e Trajetória de Che Guevara. Não é de hoje que as redes sociais fazem sucesso entre os jovens, mas a novidade é que cada vez mais essas ferramentas estão sendo usadas no mercado de trabalho. Na Semana de Moda da Unisanta, uma especialista falou com os estudantes sobre o assunto. Blog, Twitter, Facebook, YouTube, são inúmeras as ferramentas e as redes sociais disponíveis na web hoje em dia. Muitos apenas se divertem nesse meio, mas segundo Tayane Savieto, webwriter do blog opictórico.com, as empresas podem se beneficiar das redes para fortalecerem os negócios e aproximar os clientes. Infelizmente, hoje em dia, as empresas tomam as mídias sociais como um passatempo, coisas de jovens, só que felizmente elas têm um papel muito importante. Elas são um marketing muito eficiente e elas podem cativar o consumidor, que hoje em dia é uma coisa muito importante, já deixou de ser apenas uma coisa, vamos cativar o consumidor. Não, você tem que ter o consumidor ao seu lado. A blogueira ministrou uma palestra na Semana de Moda da Unisanta e passou aos estudantes a importância de cada rede social e de que forma as empresas podem usar essas ferramentas ao seu favor. Formada em moda e apaixonada pelo meio, Tayane viu nas redes sociais uma maneira de aproximar os jovens da moda, da arte e da cultura. Infelizmente, o público jovem ainda não tem uma atenção muito voltada à arte. É isso que eu quero mostrar, que a arte pode ser divertida, pode ter coisas pop que cativam os jovens. Quando o assunto é moda em Santos, Tayane acredita que a cidade tem muito o que melhorar, mas está no caminho certo. Ainda tem muito para crescer. Eu não moro aqui faz 6 anos, estou voltando para cá agora, mas é o primeiro evento que eu fico sabendo de grande infraestrutura e eu acho que a população ainda tem muito o que aprender com moda e arte aqui. A cidade já teve muito mais a oferecer nos anos 80 e acho que a gente pode retomar esse caminho. A Semana de Moda da Unisanta todos os anos traz nomes importantes do ramo para a cidade, proporciona aos alunos mais conhecimento e abre portas para os novos talentos. Estou adorando as palestras, os workshops e serve muito para quem, como eu, não sabe ainda que área seguir, já começar a pensar e pesquisar mais para ver onde realmente vai se sentir melhor e sendo feliz, né, fazendo aquilo no dia a dia. Ele é professor de telejornalismo da Unisanta e documentarista. Confira agora a primeira parte da entrevista que fizemos com o Eduardo Rajabali. Para mim, documentário é uma maneira de você viver e ver o mundo. E eu tenho sorte de poder transformar as coisas que eu vivo em audiovisuais, né? Em filmes, em séries para televisão, programas de TV. Muitas vezes eu assisto as coisas que eu faço e falo, pô, eu vejo menos o produto e vejo mais o que eu fiz. O que eu vivi naquele instante, entendeu? Se eu faço um documentário sobre uma viagem, quando eu assisto ele depois de alguns anos, eu vejo a minha viagem, eu não vejo o meu trabalho profissional ali. E o documentário, até pela sua própria essência, ele é uma obra que exige do espectador, que não conclui no final e que faz com que você tenha que levantar e caminhar até ele para poder realmente tirar daquela experiência algo mais. Tem um tempo maior de execução, né? Entre a ideia inicial, o planejamento, o roteiro, a pré-produção, até as filmagens,
e tudo que acontece depois das filmagens até ele estar pronto, esse período de tempo é muito maior do que no jornalismo diário, do que na grande reportagem, do que em outros tipos de produtos audiovisuais que a gente vê na televisão. Todo mundo que trabalha com audiovisual, de uma certa maneira, e muitas outras pessoas que nem trabalham com audiovisual, enfim, mas trabalham com a matéria-prima que é a história, né? Que é a vivência humana que você vai lá e reporta, e você vai lá e descobre aquela história e reconta isso de alguma maneira. Então, se você pegar os publicitários, os jornalistas, os escritores, os assessores de imprensa, os cineastas, os documentaristas, todas essas pessoas são contadores de história. O que muda são os limites entre o que é bom e não é, entre o aceitável e o não aceitável, entre a verdade e a ficção. O que muda é o formato, né? O tamanho, a profundidade, a velocidade de processamento do momento em que você coleta a história até o momento em que você apresenta para um público ou para alguém, tudo isso varia. Mas todos esses profissionais são contadores de história. O documentário teve um momento lá atrás, quando ele iniciou, que ele era muito formal, em termos de estética, né? E de aquela visão do cineasta, assim, que tinha você colocava a câmera lá, até os recursos técnicos também não permitiam que você estivesse em campo fazendo alguma coisa. Às vezes o som direto, você não tinha som direto do ambiente, então muita coisa era com voice-over, que a gente chama, com narração, né? Os meios, a tecnologia avançou muito, né? E o documentário se libertou um pouco dessas amarras e passou por um momento de muita inventividade, assim, de muita câmera na mão, as pessoas saindo e indo fazer. E hoje em dia a gente vê um retorno, porque cada vez mais o documentário parece cinema, né? Aqueles planos bonitos, longos, né? E o cinema parece documentário, porque você quer dar um caráter real para a história, então o cinema vai lá e pega a câmera na mão e a câmera anda atrás do personagem e corre, né? Então a gente vê o cinema muito movimentado e de repente o documentário muito preocupado com a estética, né? Com os formalismos, né, da linguagem, né? A publicidade começou a usar muitos recursos, muitos recursos visuais, estéticos e de linguagem do documentário, né, como câmera na mão, né, como personagens reais sendo entrevistados na publicidade. Para quê? Para dar mais realismo, né? Então, hoje o que a gente vê muito é uma fusão de linguagens e de narrativas entre documentários, cinema, TV, publicidade. Você ser sincero com você mesmo, você ser fiel aos teus instintos e ter bom senso, não ultrapassar os limites do que você considera ético e respeitoso para com as pessoas que você escolheu para serem os seus personagens. Eu jamais exporia uma pessoa que voluntariamente foi lá conversar comigo. Nem que isso fosse me render muitos dividendos, entendeu? Certamente, comparado com reportagens de TV, programas de televisão, grandes reportagens, ele vai tratar de um assunto com maior profundidade. Mas ele não tem, por ser autoral e por ser fruto de uma reflexão, não de uma opinião, mas de uma reflexão, o documentário, ele não tem a necessidade ou a obrigação de ser completo, de ouvir todos os lados, de te dar informação por todos os ângulos possíveis. Não, eu posso fazer um documentário sobre a vida de uma pessoa, contada por ela mesma, super unilateral. No entanto, se você assistir esse filme, você pode tirar inúmeras reflexões sobre a vida, sobre as relações que essa pessoa tem com as outras. Felizmente ou infelizmente, a gente vive sob as leis do mercado. E as televisões, especialmente as abertas, mas hoje em dia também as a cabo, estão muito ligadas em audiência, estão muito ligadas no que as pessoas querem ver ou acham que querem assistir. Não adianta você fazer uma programação no horário nobre só com documentários e ninguém assistir.
talvez porque as pessoas não estejam acostumadas, pode ser, talvez porque as pessoas queiram uma diversão ou um entretenimento mais light à noite, porque estão cansadas do trabalho, pode ser. Eu não sei se as TVs têm que passar mais documentários. Eu acho que existem hoje em dia inúmeros canais para as pessoas procurarem qualquer tipo de documentários, os lançados, os não lançados, os caseiros e os das grandes empresas, dos grandes cineastas. Os meios estão muito escancarados hoje em dia, só não vê realmente quem não quer. Sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida. O idealismo de Che Guevara o fez ganhar a admiração e a simpatia de adolescentes e jovens adultos na Europa e América Latina. Personagem marcante do século XX, foi um dos líderes da Revolução Cubana de 1959. Estudante de medicina, Ernesto Guevara de La Serna percorreu de moto o continente americano juntamente com um amigo, Alberto Granado, no início da década de 1950. Nessa viagem, Guevara tomou consciência da miséria em que vivia a maior parte da população dos países da América do Sul e Central e decidiu que deveria lutar por mudanças. No México, em 1954, conheceu e se juntou aos irmãos cubanos Fidel e Raul Castro, que estavam organizando um grupo guerrilheiro para derrubar o governo ditatorial de Cuba. Ao longo dos anos, foi deixando a medicina para tornar-se combatente e líder militar, ganhando nessa época o apelido de Che. O movimento armado tirou o ditador Fulgêncio Batista do poder e foi responsável por instalar programas sociais e econômicos com foco na ideologia comunista, que permanecem até os dias de hoje. Com a vitória do movimento revolucionário, comandou mais de 400 sentenças de morte, conhecidas como justiçamentos, contra adversários do novo regime. Segundo o Livro Negro do Comunismo, ocorreram 14.000 execuções por fuzilamento em Cuba até o final da década de 1960. Depois de ter assumido o cargo no governo, não se adaptou à vida burocrática no regime cubano. Acreditava que toda a América Latina precisava ser transformada por meio de revoluções sucessivas. Che tornou-se um símbolo de determinação e coragem pelo fato de ter deixado o poder em Cuba para lutar na profundeza da selva boliviana. Depois de ser pego em uma emboscada, foi morto a tiros por militares. É respeitado até por aqueles que não compartilham das ideias socialistas. A imagem de Che Guevara passou a representar a rebeldia, o inconformismo e a liberdade da juventude, independentemente de concepções políticas e ideológicas. Acabou, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. A gente se vê.